I share my screen, right? Okay, welcome everybody. Are we good? Yes, we're recording now. Super. You can cut the first 10 seconds later. Okay, so welcome everybody. My name is Philipp Zimmermann. I'm the curator of the Future of Work at Lusofonia Digital. And I warmly welcome us to our webinar about liderança no desconhecido com impacto social e empresarial. And I will switch to Portuguese now to continue the session. Então, bom dia, boa tarde a todos. Hoje a gente está muito felizes ter a Juliana, a Isabel, o Carsten conosco na Lusofonia Digital, falando sobre liderança no desconhecido, como impacto social e empresarial, um tópico chave no futuro do nosso mundo de trabalho ou do nosso mundo em geral. E eu, como um aluno desse programa, poderia falar que eu não sou muito feliz ser um aluno desse programa, mas eu aprendi muita coisa relevante na minha vida, para a minha vida profissional. E também é uma ação que traz tanto significado também para suas atividades, que prepare também para lidar com situações na transformação, situações desconhecidas, de uma forma construtiva e juntos numa equipe, ajudando outras pessoas também a seguir esse caminho. E antes de começar, deixa eu introduzir a equipe de hoje, a equipe do nosso webinar, e vou começar com a Juliana. Juliana, a palavra é sua. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou coach, representando a BookBridge no primeiro programa aqui no Brasil. Isabel? Bom dia a todos. Eu trabalho na Swiss Re e junto com a BookBridge e a Swiss Re Foundation participamos aí desse programa Shine Brasil e eu vou contar mais adiante um pouco dessa experiência da Swiss Re Foundation e BookBridge. Obrigada. E o Carsten? Bom dia, my name is Carsten. I'm the co-founder of BookBridge and I'm delighted to be here and introduce our programs to the Lusofonia area. Thank you, muito obrigado. Então, vamos para frente, vamos conhecer o programa Shine do Brasil e por que isso traz tanta relevância. Um programa desse, só um exemplo de várias ações para preparar a liderança para o futuro. E eu vou começar a compartilhar minha tela, me dá um momentinho. Dá para ver? Sim. Então, já conhecemos as pessoas da apresentação hoje e eu vou dar um contexto na Lusofonia Digital. Lusofonia Digital é uma associação nova que foi criado este ano, 23, formalizado em outubro 23, então quase um nenê, uma rede das profissionais diferentes para acelerar o desenvolvimento das pessoas em relação ao negócio, em relação no mundo social, em relação à educação na era digital nos países lusófonos. E tem vários capítulos, um capítulo da nossa Lusofonia Digital é o futuro de trabalho, e no futuro de trabalho a gente gostaria de aprender e desenvolver
a visão em 3 perspectivas sobre as pessoas na transformação na era digital. Uma é uma visão de negócio, olhando como as empresas vão se desenvolver, só pensando no poder de inteligência artificial generativa, que começou a mostrar o impacto esse ano, é uma disrupção, e tem muito potencial para melhorar o mundo de trabalho em vários aspectos. E isso é uma das atividades desse ano que vem, do grupo da Curadoria do Futuro de Trabalho, a visão de negócio. Uma outra é da sociedade. Fora da visão de uma empresa, os funcionários, a liderança de uma empresa, a gente está experimentando muita mudança, o começo de muitas mudanças nas sociedades, como a sociedade de futuro vai criar um ambiente de convivência, de colaboração da tecnologia de ser humano e como isso poderia trazer benefícios para o ser humano nas sociedades e, claro, também os riscos que têm que ser, né, administrados bem. A terceira visão, a perspectiva, é a visão do indivíduo, como nós, como ser humano, como a gente vai se desenvolver na geração que vem, por exemplo, ou depois, como o impacto da inteligência artificial, porque isso também vai impactar o nosso desenvolvimento social, o nosso desenvolvimento de cérebro. Então, basicamente, a evolução do ser humano, porque a gente vai viver e usar um nível da tecnologia, um poder da tecnologia, de uma forma diferente do que nas últimas décadas. E hoje, o nosso webinar sobre liderança no desconhecido, com impacto social e empresarial, é um webinar que toca não só uma perspectiva, mas toca uma combinação de negócios, especialmente de sociedade, com conjuntos, como um conceito, como um líder do futuro, né, tem responsabilidades de criar valor. Valor não é só um valor financeiro ou empresarial, mas também um valor social juntos com as pessoas do lado desse líder. E com isso, eu gostaria de viajar um momentinho para o mundo de futuro visualizado com vocês e abrir essa pergunta. Então, se o mundo vai mudar, qual é a preparação necessária por isso? O que a gente tem que preparar para lidar no futuro de uma forma certa e para lidar também o caminho para o futuro. E eu gosto de provocar um pouquinho um repensamento, o que é uma semana, para deixar mais tangível. Hoje em dia, a gente tem um hábito, normalmente, de trabalhar, por exemplo, 5 dias numa organização para ganhar um salário e depois recriar 2 dias livres, né? E com isso tem um ritmo, claro, tem férias, tem feriado, tem outros eventos, mas em geral a gente tem um ritmo de colocar a maioria do nosso tempo para uma atividade dentro de uma organização que normalmente tem um objetivo empresarial, financeiro, contribuir a nossa parte e receber dinheiro por isso. Então, é bem focado o que isso cria, qual é o jeito do valor que a gente cria com isso. E se a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, vai se desenvolver tão rápido, nos poucos anos que vêm, até hoje já existe um novo mundo do que ano passado. E tem muita conversa e discussão se a gente vai trabalhar, não vai trabalhar, a tecnologia vai criar esse valor econômico. E tem várias pessoas, até o Bill Gates, uns dias atrás, falou, né? Ele tem também uma visão
de uma semana com 3 dias de trabalho só, porque é suficiente para criar o valor econômico. E eu estou seguindo essa visão, tenho a mesma visão com uns pontos de pesquisa que eu fiz. Tem um outro CEO de Investment Banking que também falou a coisa, 3,5 dias, uma coisa assim. Então, pela primeira vez, acho que a gente tem uma pula de produtividade tão alto, e não só produtividade, mas também oportunidades diferentes, como criar valor, como a tecnologia nesses anos que vêm, que a gente poderia repensar de verdade se 5 dias, se semana inteira trabalhando e o modelo do futuro, ou se o ser humano poderia colocar o poder do ser humano para atividades que são mais ser humano, mais social. Por exemplo, por isso essa nova matemática como uma ideia. Se você foi trabalhando 3 dias por semana, você poderia possivelmente dedicar 2 dias, né, para um trabalho social, que não é para ganhar dinheiro, é para aumentar a educação, para contribuir na sociedade de uma forma necessária também. E com isso, tratar problemas que sociedades hoje, do ritmo 5 e 2, possivelmente tem mais por causa desse ritmo 5 e 2. E deixando os 2 dias de, como que a gente conhece, fim de semana, como é pelo momento, né? Repensar a nossa conceito de vida, simplesmente, e de vida profissional. E esse conceito que trabalho focado em objetivos econômicos e trabalho com objetivos sociais vai se aumentar, vai fazer uma parte muito interessante e muito relevante. De qualquer forma, no futuro, eu sou muito feliz de ter a Juliana, a Isabela e o Carsten comigo hoje, porque não é uma coisa que vai existir só no futuro. Eu posso falar com minha própria participação. Tem já programas para desenvolver lideranças no contexto econômico e num contexto social. Então, você vai criar, lidar como um negócio, que, claro, tem que funcionar, né, financeiramente como um negócio, é um trabalho, no mundo do trabalho, mas, por outro lado, tem que criar, de uma forma tangível, um impacto social que aumenta a qualidade da sociedade. No meu caso, era um projeto em Sri Lanka, criando uma instituição da educação que enche a lacuna entre a escola e o mundo profissional, que era um problema nessa área. E hoje em dia, essa instituição ainda existe, faz vários anos, né? Existe economicamente, da forma sustentável, e produz essa uma instituição só. 800 oportunidades, 800 pessoas saindo cada ano com novas oportunidades para organizar uma vida, para criar uma vida profissional. E assim, tem uma grande contribuição social também pela sociedade, numa região que era sofrendo muito da infraestrutura, da educação, das oportunidades para criar uma vida, para criar um futuro. E com isso, vamos conhecer o primeiro projeto da Lusofonia Digital hoje, apresentando BookBridge no Brasil, o primeiro projeto no mundo lusófono. E, Juliana, por gentileza, faz uma viagem para o projeto com a gente. Obrigada, Felipe. Compartilhar a minha tela com vocês. E, bom, vou contar um pouco para vocês sobre a metodologia ativa de aprendizagem com impacto, que a gente está agora no meio, do primeiro programa aqui no Brasil. Então, conectando com o que o Felipe trouxe, tem uma parte muito importante que é
essa questão da aprendizagem transformadora como um líder e uma criação de impacto duradouro, um impacto social. Então, quando a gente pensa, né, nisso do futuro do trabalho, e o Felipe comentou um pouco de, né, quanto tempo as pessoas vão dedicar durante a semana para a atividade profissional delas e quanto tempo elas vão dedicar para outras atividades, talvez com impacto social. A gente aqui no Brasil pode pensar que isso ainda é distante da nossa realidade, sendo que a grande maioria das pessoas trabalha aí todos os 5 dias da semana bem intensamente. Mas a gente já vê aí algumas empresas, algumas organizações liderando esse movimento para dedicar tempo das pessoas também para atividades que tenham impacto social, que tenham um impacto positivo na comunidade. E isso é importante também para o negócio, porque na metodologia da BookBridge, isso é feita de uma forma combinada, onde, ao ter impacto social, também as pessoas que participam do programa têm a oportunidade de se desenvolver como líderes. Então, as pessoas assumem a responsabilidade como se fossem empreendedores. Então, o time que participa do programa, que participa, também tem essa experiência. Como que funciona esse programa, esse primeiro aqui no Brasil? Tem um empreendedor social e um grupo de pessoas da organização apoiado aí pela Swiss Re, a Isabel vai comentar um pouquinho mais do trabalho da Swiss Re e da Swiss Re Foundation, e toda a metodologia, ela é trazida pela BookBridge. Então, a BookBridge já tem uma experiência aí de desenvolvimento de 922 líderes e um impacto de mais de 200 mil pessoas, abrangendo aí 118 empreendimentos em 15 países. Então, tem uma vasta experiência em vários países, e esse ano, em 2023, é o primeiro ano que a gente tem a oportunidade de trazer esse programa aqui para o Brasil. Então, é uma metodologia que já é comprovada aí em vários países, em vários locais, e agora a gente está aplicando ela aqui. Antes de trazer ela para cá, alguns exemplos de projetos com forte impacto social foram, por exemplo, o acesso à água limpa na Tanzânia, ou a redução de emissão de poluentes em transportes públicos na Eslováquia. E aqui no Brasil, o nosso projeto é o projeto das ilhas flutuantes. É uma solução baseada na natureza para vivificar a água de lagos e rios no Brasil. Então, essa foto vocês podem ver o grupo de projeto com quem a gente está trabalhando atualmente. E aí, nessa foto, a gente está em frente a uma ilha flutuante instalada num parque aqui em São Paulo. Então, o parque, né, tem a água mais poluída e, através de uma solução da natureza, a água é vivificada, ou seja, traz mais oxigênio, mais biodiversidade para essa água. E a gente tem essa oportunidade de participar desse empreendimento em conjunto com os empreendedores e conduzir todo esse grupo com a metodologia da BookBridge. Vou convidar a Isabel para contar um pouco sobre o projeto e sobre a participação da organização nessa iniciativa. Obrigada, Ju.
Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de comentar um pouco de como surgiu esse projeto, mas explicando também um pouco da empresa que eu trabalho, né? A Swiss Re é uma empresa suíça, uma multinacional, que trabalha com a parte de seguro e resseguros. E ela tem no seu braço também a Swiss Re Foundation, né? Então, é uma empresa que tem o seu propósito de negócio. Eu estou baseada em São Paulo, no Brasil, trabalho na parte de agronegócios com a América Latina, e conheci, botou há quase 15 anos na empresa, e conheci já há algum tempo os projetos que a empresa tem. Então, a fundação, ela tem diversos programas, projetos, campanhas, e concursos visando o impacto socioambiental. Então, a empresa, ela traz a ideia da fundação, trazer os colaboradores de todas as localidades, né, então diversos projetos no mundo, trazer os colaboradores de uma maneira voluntária a participar de projetos, né? Então, a empresa, ela trabalha em diversas áreas, então a gente tem projetos como a Juliana apresentou em diversas áreas, citar, por exemplo, alguns de pequenos produtores agricultores em algumas regiões, acesso à saúde para pessoas vulneráveis, acesso à educação. Então, são diversos projetos e programas, mas o intuito é trazer, instigar os colaboradores, e a empresa traz isso de uma maneira bastante forte. O que quer dizer? Que os line managers, quando recebe um colaborador dizendo tem um programa que eu gostaria de fazer parte, a empresa estimula com que isso seja aprovado. Por que aprovado? Porque é tempo, os programas normalmente são de 4 até 8 meses, pode durar 1 ano e meio, então existe tempo a se dedicar, existe viagem em alguns casos, e existe um custo por parte da companhia, né? E a ideia desses programas é que a Bookbridge montou, ela tem estabelecido junto com a Swiss Re essa metodologia que funciona, é uma metodologia dividida em alguns módulos, onde existe aquela primeira ambientação dos próprios colaboradores da empresa para unir, ou seja, para criar esse espírito de equipe. Nós somos apresentados a um empreendedor social, então muitas das vezes os colaboradores vão ter que a gente acha que a gente vai ensinar, mas muitas vezes nós aprendemos, então tem essa win-win situação. E depois nós vamos até o local onde tem esse empreendedor social para conhecer a realidade. Nós, como colaboradores de uma empresa, de uma multinacional, a gente tem algumas estruturas, caixinhas da empresa que a gente fica acostumado. E quando a gente participa de um programa dessa magnitude de impacto social, a gente se coloca nos pés do empreendedor social. Então, a gente tira, muitas das vezes, algumas crenças limitantes que nós temos e a gente precisa criar, né, a partir da realidade de um empreendedor social. Então, esse programa da Swiss Re, existe um investimento, né? Então, para dar um pouquinho de contexto, os empreendedores sociais, eles são selecionados através de uma instituição, existem alguns requisitos que a Swiss Re Foundation define, e depois de definir esse empreendedor social, é estabelecido, então, um programa de alguns meses para que os colaboradores da empresa ajudem a estabelecer um modelo de negócios. Depois que a gente apresenta esse modelo de negócios, entende a realidade, né, de mercado, de governo, de economia, de taxas, a gente apresenta num pitch, né, numa apresentação para os investidores, como seria essa estrutura de modelo de negócios. E o investidor ele vai decidir se ele vai continuar com esse investimento ou não. E ao longo dos meses e dos anos seguintes, a gente tem que fazer uma prestação de contas, porque a ideia é que nós, como empresa, os profissionais que participam desse programa são de diversas áreas. Isso é muito interessante, porque há uma possibilidade dos empreendedores sociais aprenderem sobre distintas visões e muitas vezes adaptar algo que funciona na Mongólia, no Sri Lanka, não funciona no México, não funciona no Brasil. Então a gente cria essa adaptação de acordo com a realidade local. E é muito interessante ver como essa troca de experiências, ela gera um conteúdo
profissional e pessoal, né? Então, a liderança de impacto, muitas vezes no desconhecido, é realmente impactante. Eu participei diversas vezes de projetos da Swiss Re Foundation com a Bookbridge. Um foi no Camboja, onde existiam empresas, não só como a Swiss Re, existem outras empresas que possuem fundações e que possuem programas com impacto socioambiental. E eu conheci esse programa no Camboja, fui visitar junto com os outros colaboradores para ajudar um problema no Camboja de plástico. Então, no Camboja, um país que vive, infelizmente, com o problema do lixo, e o plástico é um deles, e esse empreendedor social nos mostrou a realidade dele e o que ele queria fazer é gerar um impacto na sociedade do Camboja para trazer uma oportunidade de trabalho. Então, através do plástico encontrado no lixo, ele gerava um outro produto, né? Então, mudando não só a parte socioambiental, mas também mudando um pouco aquele conceito que as pessoas, infelizmente, têm, que o lixo não é, trabalhar com lixo não é um bom emprego, né? Então, é um impacto muito grande. E esse programa do GP que eu participei, a ideia da Swiss Re Foundation é que esse programa tenha uma versão pequenininha em cada país, né? Então, facilita muito você ter um programa social em cada país, pelo fato da língua, pelo fato de conhecer a realidade, e é o que aconteceu esse ano na América Latina. O Shine Brasil é o primeiro programa que nós estamos ainda em andamento, terminamos o módulo 3 com o pitch aos investidores, conseguimos a aprovação do investimento, estamos caminhando para a finalização o ano que vem, mas a ideia é que esse programa que a Juliana apresentou, da vivificação, é trazer uma questão muito importante aqui na nossa região, no Brasil. Vivemos numa cidade de São Paulo, onde temos um ar poluído, temos também o impacto das mudanças climáticas e como que nós conseguimos trazer essa transformação no ambiente, gerando, por exemplo, uma oportunidade de trabalho para fornecedores que trabalhem com a equipe da Água V, como que a gente traz também impacto para a biodiversidade em locais onde alguns animais, algumas espécies de plantas também não existem mais por conta da poluição, como que a gente traz como que a gente reconecta a biodiversidade com o ser humano. E esse programa, aqui no Brasil, a ideia é que esse programa exista, se repita todos os anos. No México também nós vamos ter esse programa do Shine Brasil, e eu posso dizer que como colaboradora da Swiss Re, é incrível ver a reação em cadeia, porque eu participei de um projeto e venho participando de vários projetos, e você consegue ver o impacto que é possível você fazer globalmente, localmente, e vendo alguns colegas da minha empresa que estão fazendo parte do programa esse ano, porque o Shine, eu participo como organizadora, eu consigo ver o impacto pessoal e profissional que as pessoas têm. Então, a empresa, ela sai ganhando porque ela ativa uma caixinha na cabeça das pessoas que talvez elas sempre acham que projetos sociais estão distantes, mas traz a responsabilidade, e ter uma empresa que estimula e ajuda a isso ser feito dentro da própria companhia é transformador, né? Como se fosse uma sementinha que é plantada dentro de cada setor, e ver isso acontecendo é transformador, porque a gente consegue trazer para a nossa responsabilidade algo diferente, né? Então, como o Felipe disse, os modelos estão se transformando e a conexão das pessoas, nós temos acesso à educação, nós temos acesso à empresa, uma multinacional, você tem acesso a networking, como a gente pode compartilhar isso com pequenos empreendedores, como é que a gente pode compartilhar isso de uma maneira mais ativa? De uma maneira bem resumida, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e se vocês tiverem qualquer pergunta ou quiserem saber um pouquinho mais, estou aqui para responder, feliz em responder para vocês. Obrigada. E aí, complementando um pouco o que a Isabel trouxe, a gente, nesse primeiro programa no Brasil, tem a oportunidade, num módulo, de viver a realidade do empreendedor social. Então, como a Isabel comentou, né, alguém que faz parte de uma organização, de uma grande organização global,
que está acostumado com uma estrutura, com uma responsabilidade pré-definida, com algumas caixinhas, tem essa vivência do empreendedorismo na prática, ao participar desse projeto. E com essa oportunidade, tem essa combinação de desenvolvimento, de liderança para o futuro e desenvolvimento de impacto social real, que as pessoas contribuem. E eu gostei quando a Isabel falou da sementinha que é plantada em cada um, porque a gente percebe realmente ao longo do programa a evolução das pessoas e como elas ficam mais preparadas para esse futuro do trabalho. Rapidamente compartilhando, então a Isabel foi uma Internal Champions, como, né, fala, um talento que participou de programas no exterior e depois traz esse programa aqui para o Brasil. E com relação aos módulos, né, a gente tem aí uma estrutura de 4 módulos. Então, a gente está, ao longo de 6 meses, juntos, aplicando este programa com a metodologia BookBridge, em parceria com a Swiss Re e a Swiss Re Foundation, aqui no Brasil. Pela primeira vez, em português. Então, a gente já tem aí todos os materiais, as apresentações, todos traduzidos para o português, com coaches falando português, que sou eu e mais um outro coach, o Cássio Azevedo, que em parceria nós conduzimos o programa aqui no Brasil. Então, como a gente comentou, a gente permite, né, que tenha um empreendimento social tangível e as pessoas sejam impactadas positivamente, desenvolva habilidades de liderança e fortalece a cultura corporativa, porque as pessoas, mesmo depois de participarem do projeto, levam todo esse conhecimento para o dia a dia da área, para o dia a dia delas. Então, elas têm essa experiência que é realmente transformadora. Muito obrigada e fico à disposição. Qualquer dúvida, qualquer comentário com relação ao programa. Ju, se você me permite um comentário adicional que eu acho importante e tudo a ver com a lusofonia, esse programa, quando ele foi ser instituído aqui no Brasil, eu comentei com Recursos Humanos, o programa será no Brasil, o programa tem que ser feito em português. Apesar da Swiss Re ter o inglês como língua importante e necessária, a gente perde esse detalhamento, essa aproximação com o empreendedor social quando a gente não fala a língua dele. Eu já participei de um projeto com a Swiss Re Foundation no Peru e nós tínhamos um intérprete que falava quechua, porque muitas dos pequenos produtores não falavam espanhol. E é muito importante você ter essa comunicação. Então, felizmente, a BookBridge, a Swiss Re Foundation aceitaram essa nossa sugestão de trazer o Leadership Coach e o Business Coach brasileiros que falassem português, e foi incrível, porque durante o processo de seleção, a gente viu como foi importante o português na comunicação e na aproximação de todos nesse programa. Só isso que eu gostaria de finalizar. Obrigada. Muito obrigado, maravilhoso. Eu sou muito feliz ver esse tipo de desenvolvimento da forma diferente crescer e ver o projeto de vocês também, porque eu acho é tão importante abrir a própria visão, a própria mente para os objetivos que não são só econômicos ou financeiros. Uma empresa não poderia fazer isso dessa forma mais. Toda a discussão sobre o tópico de ESG também, a mesma coisa. Empresas não são só uma parte de uma sociedade, eles fazem parte do motor de sociedade e têm uma responsabilidade bem maior do que focar no próprio resultado, vamos falar assim, mas aumentar a qualidade, a segurança, o ambiente da sociedade onde eles
eles têm atividade da empresa. E olhando nessa transformação com inteligência artificial agora, a gente precisa muito dessa abordagem pé no chão, como esses empreendedores sociais descobrir como a gente pode tratar um problema novo para uma solução, valor adicional para as pessoas e, claro, uma coisa que também economicamente é sustentável para criar esse impacto, né, com o tempo. Não só é um projeto, é uma iniciação de um modelo de negócio. Só esse modelo de negócio tem um output em redores diferentes. E eu achei muito tangível também nossos exemplos hoje, que a Juliana e a Isabel, que vocês contavam, um, como, como você, como própria pessoa, pode crescer na sua própria liderança, aprender um tópico desconhecidos. Acho que nenhum de nós tem uma faculdade para entender o impacto de poluição e como criar um modelo na natureza para administrar isso, para fazer uma limpeza do ar, uma coisa assim, e fazer isso como um modelo que economicamente é interessante fazer. Então, as aprendizagens nesses programas e é muito profundo para crescer o próprio repertório para enfrentar situações no futuro, onde possivelmente tecnologia vai pegar uma parte da criação de valor econômico, e com isso liberar as nossas capacidades para fazer outras coisas. E agora, imaginando esses 3 dias por semana, só um modelo, só um pensamento, mas se a gente trabalha da forma clássica 3 dias, com isso você libera já 2 dias, vamos falar assim, para fazer atividades do jeito como a gente vai conhecendo hoje nesse webinar, de uma forma possivelmente mais sistematicamente, possivelmente empresas no futuro vão ter até a obrigação da sociedade fazer esses programas, ajudar a sociedade de uma forma, e assim você vai aplicar um redor maior das suas habilidades, que não são só focados na sua função na empresa, no seu modelo de negócio da empresa, mas em combinação com atividades que aumentam a qualidade da vida, que seguram também a vida nas sociedades no futuro, seja ambiente, segurança e educação. Eu sou muito feliz, não só fazer com vocês hoje esse webinar, mas como já falamos antes, para usar esse webinar como um começo para contar essa história. E como a Isabel já falou, o projeto chegou na primeira marca de conquistar o investimento para criar um negócio, mas ainda o negócio não é criado. Vai acontecer nos meses que vêm, e a gente vai se reunir nesse grupo e contar a próxima história, a história como esse negócio foi criado, os desafios, desconhecidos, como superar esses desafios, e por outro lado, qual é o primeiro impacto que o modelo já traz para fazer parte dessa jornada de aprendizagem. Eu sou muito feliz que vocês já ofereceram esse insight, e que a gente vai se conectar ano que vem, no momento certo, para seguir essa jornada, e também na Lusofonia Digital, dar o nosso aplauso por esses engajamentos sociais e econômicos em combinação, e os nossos associados e interessados assistir, tirar uma inspiração desse, né? Poderia ser dessa forma, poderia ser de qualquer forma diferente, mas para se abrir, criar modelos, ideias de aumentar não só o impacto da empresa, mas usar o impacto da empresa para melhorar a sociedade e preparar o futuro. Com isso, vamos falar tchau para hoje só, e
Vamos falar até a próxima vez e vamos seguir essa história do primeiro projeto social e empresarial em São Paulo e possivelmente ouvir várias outras histórias também que acontecem nesse significado, nesse caminho, nesse tempo. Muito bom. Felipe, conte comigo como representante da Bookbridge, falante de português, para expandir esse programa. I'd like to thank you, Carsten, for this opportunity to represent Bookbridge and the methodology that is proven around the world as a successful methodology. E também queria agradecer a Isabel pela excelente parceria nesse primeiro programa aqui no Brasil, que seja o primeiro de muitos. Eu que agradeço também, Felipe, pelo convite, Juliana, pela parceria. Thank you, Carsten. Bookbridge is a very good partner of Swiss Re and Swiss Re Foundation. E feliz em compartilhar os próximos passos do Shine Brasil no próximo ano. Obrigada a todos. Obrigado. Isso foi mais. Então, vamos em frente e até logo aqui nesse grupo. Tchau. Tchau. Tchau! Obrigada. Tchau.